Graça, paz, misericórdia da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido e minha querida, você que ligou esse vídeo agora nesse exato momento, eu tenho uma palavra de vitória para você. Uma palavra, oh glória a Deus, uma palavra de salvação para você. Gostaria que você abrisse as Escrituras Sagradas na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 9, que diz assim. O apóstolo Paulo diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração você crê para a justiça e com a boca você confessa para a tua salvação. Louvado seja Deus. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ele é rico para com todo aquele que o invoca. Vamos continuar lendo, porque a palavra de Deus por si própria ela já prega. A palavra de Deus ela é gloriosa, ela é maravilhosa. Nesse exato momento eu venho até você, meu querido e minha querida, trazer essa palavra de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra de vida para você. Mostrando a você que você pode, você deve, você tem o direito de invocar o Senhor Jesus aí aonde você está. O véu do templo foi rasgado. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Você está livre para invocar o nome do Senhor Jesus. Fala: ó Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor Jesus. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Glória a teu nome, Senhor Jesus. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque diz aqui, ó, no versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja Deus. Aí diz no versículo 14 assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha a importância da pregação. A importância de ter alguém para pregar o Evangelho. Eu estou aqui nesse exato momento pregando a palavra de Deus para você. Você que ligou esse vídeo agora nesse exato momento, você está ouvindo a palavra de Deus, vinda da boca de um servo do Senhor Jesus. A palavra que eu estou pregando não é a minha palavra. Eu não estou pregando o meu livro, eu não estou anunciando o meu nome, não, nada disso. Mas eu estou anunciando o Evangelho da salvação. Anunciando a palavra de Deus para você nesse exato momento. E diz assim no versículo 15: e como pregarão se não forem enviados? Eu estou sendo enviado até você agora nesse exato momento. Você pode estar aí agora em Miami, nos Estados Unidos. Você pode estar em Pernambuco, ou no Paraná, ou em São Paulo, ou no Rio, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Né? Você pode estar aí agora e me ouvindo. Eu estou sendo enviado até você agora para pregar a verdade do Evangelho. Não o Evangelho mentiroso, mas a verdade do Evangelho da graça de Deus. Louvado seja Deus. E gostaria que você prestasse bem atenção nas palavras que você vai ouvir da boca do servo do Senhor Jesus. Que eu sou apenas servo e nada mais. Mas o Senhor Jesus é que tem nos chamado para pregar a verdade do Evangelho. Louvado seja Deus. E como pregarão, aqui versículo 15, né? Se não forem enviados. Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Louvado seja Deus. Eu estou aqui para te anunciar coisas boas. Boas notícias, boas novas. É verdade, meu querido e minha querida. Te anunciar agora nesse exato momento que você, aí aonde você está, se você invocar o nome do Senhor Jesus, você será salvo. Sim, eu estou falando para você agora o que a palavra de Deus está dizendo. Que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Isso quer dizer que se você fala assim: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, aí é onde você está: ó Senhor Jesus, eis-me aqui, Jesus, Jesus, ó Yeshua, Yahushua, ó Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus Cristo, glória a teu nome, aleluia. Se você invocar o nome do Senhor, você será salvo, aleluia. Olha que notícia maravilhosa para você nessa hora, nesse momento que você ligou esse vídeo agora. E digo para você, você não precisa ter títulos de pastor, de mestre, de doutor ou de evangelista. Não, você não precisa disso.
de títulos para ter a salvação da tua alma. Basta apenas você invocar o nome do Senhor Jesus. Essa é a verdade. O verdadeiro cristão, ele não vai a um templo, ele é o templo de Deus. Eu vou tornar a falar. O verdadeiro cristão, ele não vai a um templo feito por mãos humanas. Ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Ou você tem dúvida disso? Você não sabia disso? Pega a palavra de Deus e examine as Escrituras. Em 1 Coríntios, também no capítulo 6, no versículo 19, o apóstolo Paulo fala: vocês não sabem ou não sabeis vós que sois o templo de Deus, onde o Espírito Santo habita? Então, se você invoca o nome do Senhor Jesus, se você dá lugar ao Espírito Santo, se você crê no Senhor Jesus, você será salvo. Você já é salvo. Você crê no Senhor Jesus, você é salvo na hora, imediatamente. Se você está aí agora ouvindo esse vídeo, e nesse exato momento você crê em Jesus, você fala: Senhor, ó Senhor Jesus, eu creio no Senhor, eu creio em Ti, Senhor Jesus, você será salvo. O arrependimento, ele vai brotar no teu coração, porque você passou a crer em Jesus. Ao Espírito Santo de Deus que está habitando dentro de você, ele irá te convencer. Não sou eu que vou te convencer do pecado, da justiça ou do juízo. Não, não, não. Não é um homem que convence o outro homem, mas o próprio Espírito Santo de Deus. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a grande importância de nós invocarmos o nome do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo é que fala conosco. É o Espírito Santo é que nos molda segundo a sua própria vontade. Então você tendo o Espírito Santo, se você roubava, você já não vai roubar mais. Se você se prostituía, você não vai se prostituir mais. Se você tem vícios, tenha certeza que o próprio Espírito Santo é que vai te libertar dos vícios. Se você adulterava, você não vai adulterar mais. Você não vai compactuar, você não vai ter mais desejo de continuar na prática pecaminosa. Se você se prostituía, se você era um homossexual, você vai deixar de ser um homossexual. Se você era uma lésbica, você vai deixar de ser uma lésbica. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é que vai mudar o teu interior. Não sou eu. Não é um homem que vai mudar a outra pessoa. Mas o Espírito Santo, ele muda. O Senhor Jesus, ele muda o nosso comportamento. Quando nós invocamos o nome do Senhor Jesus com sinceridade. Meu querido e minha querida, olha, eu não creio que uma pessoa que é nascida de Deus, ela vive na prática do pecado. Eu não posso acreditar nisso, porque senão eu não estou crendo na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, ele não consegue, porque o que entra nele é a semente divina, logo ele não pode continuar na prática do pecado. Agora, se a pessoa ela não tem o Espírito Santo, você sabe disso, né? Aquele que não tem o Espírito, esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito Santo não pertence a Jesus. Mas aquele que tem o Espírito Santo, esse pertence ao Senhor Jesus. Então, meu querido e minha querida, busca o Senhor Jesus, invoca o nome do Senhor Jesus. Não importa se você está na prática do pecado, não importa se você tem praticado coisas que você sabe que é pecado, que tem desagradado ao Senhor, o Senhor Jesus, ele te chama do jeito que você está. Ele diz assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja bem, o jugo do Senhor não é um jugo severo. Ele te ama do jeito que você é. O jugo dele é um jugo suave. Ele te julga suavemente, ele não julga conforme o homem julga, não. O homem, ele condena, ele aponta o dedo, discrimina outras pessoas, né? Mas Jesus, ele não te discrimina, não. Ele te ama do jeito que você é. O jugo dele é suave. E o fardo dele não é um fardo pesado. Mas ele mesmo disse, meu fardo é leve. O fardo dele é um fardo leve. Ele te ama. Ele te ama do jeito que você é e ele te chama. Ele te chama hoje, agora, nesse exato momento. Sim. Use, deixe a fé brotar no teu coração. Dê lugar ao Espírito Santo. Invoca o Senhor Jesus. Fala, ó Senhor Jesus, eis-me aqui. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor Jesus, que eu sou um pecador. Reconheça que você é um pecador, que você é uma pecadora. Talvez você não roube. Talvez você não mate. Talvez você não se prostitua. Mas você cobiça, não cobiça? Então você peca. Não é verdade? Todos nós cometemos pecado. A própria palavra de Deus diz isso.
A palavra de Deus diz assim: se nós dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua verdade não está em nós. Então quem pode dizer que não peca? Quem pode acusar o outro? Falar você é um pecador e eu não sou. Quem pode dizer isso? Quem? Ninguém pode. A prova disso é aquela passagem que a mulher, né, estava em adultério. Maria Madalena estava lá em adultério. E trouxeram ela para ser apedrejada, porque a lei mandava apedrejar até a morte. E o Senhor Jesus perguntou, aliás, o Senhor Jesus disse: qual de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso quer dizer que todos têm pecado, todos pecam, criança, adulto, todos cometem pecado. É por isso que nós temos que invocar o Senhor Jesus. Nós precisamos adorar Ele, invocar Ele, para que nós venhamos andar em espírito, para não praticar os desejos da carne. Que a carne combate contra o espírito e o espírito contra a carne. Meu querido e minha querida, o ser humano ele se prepara para tantas coisas, né? Eu ligo o noticiário de vez em quando, eu ouço as notícias, né? De vez em quando eu ligo a televisão para ver notícias no mundo, e você liga a televisão e só vê notícias ruins. Perceba que você só ouve notícia ruim. Catástrofes, pessoas morrendo, crianças morrendo, adolescente morrendo. E muitos pensam assim: eu vou viver muito tempo nesse mundo. As pessoas fazem planos. O coração do homem, da mulher faz planos, mas a resposta vem de Deus. Querido, minha querida, nós não sabemos há quanto tempo nós vamos continuar nesse mundo. As pessoas se preparam para tantas coisas. Se preparam numa faculdade, elas estudam, se formam, se preparam para tantas coisas. Mas as pessoas não se preparam para a sua partida. Elas não se preparam para se encontrar com o Senhor. E nesse exato momento você ligou esse vídeo. Prepare-se para buscar o Senhor. Busca o Senhor enquanto é tempo. Invoque o nome do Senhor Jesus, porque disse aqui a palavra que nós lemos: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você tem liberdade para adorar o Senhor aí onde você está. O verdadeiro cristão ele não fica correndo de um lado para o outro. Ele não fica confundido. O verdadeiro cristão ele busca o Senhor em qualquer lugar, porque o Senhor disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Todo aquele que crê em Jesus, Jesus está com você aí agora. E se você ainda tem andado na prática do pecado, vai buscando, continua buscando o Senhor. Peça a Ele para te libertar. Peça a Ele, porque Ele tem poder para fazer isso, para mudar o procedimento de qualquer ser humano. Ele me mudou. Você não pensa que na minha vida toda eu sou o que sou, pregando a palavra do jeito que eu prego, do jeito que eu anuncio em qualquer lugar, eu falo de Jesus, eu procuro estar sempre na presença de Deus. Eu não era assim. Mas no momento que eu ouvi a palavra da salvação, eu ouvi o evangelho da graça, e eu reconheci que eu sou um pecador, reconheci que eu era um pecador, falei assim: eu sou um pecador. Naquele momento o Espírito Santo ele veio sobre mim. No momento que eu passei a crer em Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então dê lugar ao Espírito Santo. Busca o Senhor Jesus. Invoca o Senhor Jesus aí agora. Você não precisa de 4 paredes para adorar o Senhor. O Senhor Jesus disse que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome eu estou. E ainda que você não esteja com ninguém aí, você esteja sozinho. Mas o Espírito do Senhor está aí com você agora, nesse momento. Através dessa palavra. Através dessa palavra, é só você falar assim: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, glória a teu nome, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Jesus, ó Yeshua, Yahushua, grande o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, louvado seja o teu nome, glória a teu nome, aleluia, nas maiores alturas, ó meu único Deus, Jesus, tu és o meu Deus. Adore a Ele, aleluia, que você sentiu uma paz, você sentiu alegria, vai sentir um jugo suave, um fardo leve, porque Ele te ama. Ele te ama como ninguém jamais te amou. Ele te ama de verdade, meu querido, minha querida. Ele tem um amor verdadeiro, Ele é o próprio amor. Deus é amor, assim diz a palavra do Senhor. Jesus é amor. Ele é amor. Ele é o verdadeiro amor. É aquele que te ama. Não importa se você é um homossexual, se você é uma lésbica, se você é um prostituto, se você é um bandido, se você é um ladrão, se você... seja lá o pecado que você tem cometido, não importa. O importante é você invocar agora o Senhor Jesus. Falar: ó Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Reconheça que você é um pecador, que você é uma pecadora. Invoca o Senhor Jesus e você será salvo. Você será salvo, porque o Espírito Santo ele vai te mudar. Ele vai te levar para o caminho da salvação.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você.